Hoje pela manhã eu recebi a notícia do Oráculo, tá? Oráculo, eu tenho um oráculo. Eu recebi a notícia do Oráculo dizendo, Hugo, mais uma vez, cara, expulsaram uma família lá da área do Curió, na Grande Messejana. Aí eu disse, não, cara, mas aí dessa vez, né, o governador ele deve ter feito o que ele deveria fazer desde o início, né? Desde o início dessa palhaçada que as facções criminosas fazem aqui no estado do Ceará. Que é pegar a polícia e dizer, ó, eu quero os caras presos ou mortos. E vocês não vão parar enquanto esses caras estiverem presos ou mortos. Vamos lá. Pode ir lá que eu seguro a ponta aqui. Se preocupe não, que a ordem é minha. Eu como a bronca aqui, como a gente fala, eu como a bronca aqui de qualquer coisa que aconteça. Eu só quero que vocês vá lá e peguem esses caras que estão expulsando as famílias de bem do estado do Ceará. Era isso que todo mundo esperava do governador. E aí o que foi que aconteceu no caso? O que sempre acontece aqui no estado do Ceará. A polícia vai para o local para escoltar o cidadão a sair da sua residência. Para escoltar o cara a sair de casa. Porque o cara não tem mais direito nem de estar dentro de casa. Ah, não, mas é porque ele era familiar de não sei quem, ele era... Não, meu irmão. Não justifica. Não justifica. A única hipótese que a gente tem de expulsão compulsória de um imóvel chama-se expropriação. E essa expropriação é monopólio do Estado, em casos específicos da Constituição, mediante, ou não, se for decorrente de crime, mediante prévia indenização justa para aquela pessoa que está saindo da sua casa, obrigatório pelo Estado. Então não importa qual é o contexto dessa expulsão e de todas as outras que aconteceram. Não importa. A gente não pode normalizar isso. Isso é um absurdo, cara. O cidadão sair da sua residência e a polícia, que era para estar indo para cima da bandidagem, tá servindo de escolta, pô. Pro cidadão sair da sua casa. Ah, a polícia não faz porque não quer. É não, cara. Não é porque não quer, não. A polícia não faz não é porque não quer, não. É porque ela tá de mãos atadas. Sabe por quê? Porque se esses policiais que foram lá escoltar a pessoa, as pessoas, que eu não sei quantas pessoas eram, da sua casa, ah, tá com fake news, isso aí não aconteceu não. Foi lá na Travessa Vila Nova. Quer que eu diga o número da residência? Foi lá na Travessa Vila Nova, no Curió. Quer que eu diga o número da residência? Quer que eu diga a hora também? Para não dizer aqui que eu tô com fake news. Então, essas pessoas que saíram da sua casa, esses policiais, se eles fossem agora, no momento em que eles pegaram lá a ocorrência, metesse o pé na porta dos pilantras, lá do Curió ou do outro lado, porque já a gente vai falar por que isso está acontecendo especificamente lá no Curió. Metesse o pé na porta, arrancasse os caras lá de dentro, levasse para uma delegacia para fazer o flagrante. Sabe o que aconteceu no outro dia? O juiz da vara de custódia soltava os caras, porque a polícia atropelou o que tinha que fazer, e mandava os caras para CGD. Porque os criminosos iam dizer que a polícia chamou eles de feio. Não, a polícia me chamou de feio, eu não sou feio, não gosto que me chamem de feio, porque mamãe disse que eu sempre fui bonito, e isso violou meu psicológico. Eles fizeram tortura psicológica. Toda vida que eu pego um pilantra, toda vida que eu peguei um pilantra, prisão que eu fiz em flagrante, o cara disse que foi torturado psicologicamente. Eu não sei o que é que acontece, o que é que eu tenho que fazer. Talvez trazer o cara no braço. Onde, meu neném? Onde, nenenzinho? Onde ser preso aqui pelo papai? Talvez é desse jeito que eu tenho que tratar o bandido, porque toda vida a polícia comete violência psicológica. Aí sabe o que é que acontece? O juiz da custódia vai lá, encaminha-se os autos para a controladoria de disciplina para apurar a suposta tortura psicológica dos policiais. Ah, o juiz... Não. A culpa não é do juiz, não. A culpa não é do juiz, não. Ele tá fazendo aquilo ali porque ele é obrigado a fazer. Se ele não fizer, é ele que responde, tá? Antes que alguém queira tacar pedra no juiz aqui. Se ele não fizer, ele responde. Eu digo isso porque eu já tive do lado de lá. Então, eu faço sempre o contraponto aqui do outro lado logo. Se o juiz não fizer isso, ele vai para a corregedoria, porque ele tem uma obrigação por resolução do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Então, olha só o nosso modelo de segurança pública. Ah, e quer dizer que o governador poderia fazer isso? Pode, pô. Pode.
pode, manda, ó, a gente tem hoje o crime de domínio social estruturado. Que crime é esse? Esse crime, ele foi da última lei antifacção, que foi promulgada há 3, 4 meses. Acho que não está nem com 4 meses, está com uns 3 meses. Que, inclusive, endureceu as penas e criou a figura da organização criminosa ultraviolenta. Na organização criminosa ultraviolenta e no crime de domínio social estruturado, o crime é o simples fato da pessoa manter um domínio territorial em nome da facção. Ainda que ele esteja com a Bíblia debaixo do braço. Ele está com a Bíblia aqui no momento em que ele foi abordado. Não, tá vindo ali para a igreja. Ah, tu tá vindo para a igreja, mas tu que não é o frente aqui, né? Sou eu, mas eu não tô fazendo nada não. Tá sim. Só pelo fato de você ser o frente. Quando você tá indo para a missa agora, mas você não perdeu o domínio territorial desse local aqui não. Você, na hora que você quiser, você determina o que é que acontece e o que é que não acontece aqui dentro. Na hora que você quiser, você tem o domínio do fato do outro faccionado que vai lá meter chumbo na casa dos outros e expulsar o pessoal de sua casa. Você vai ser preso. Isso é a lei que permite. Agora você tem que saber fazer isso. O policial da ponta ele só consegue fazer isso quando o Estado, o governador, ele tem uma metodologia traçada a nível de segurança pública, a nível de secretaria, para quê? Para que a polícia militar siga uma doutrina e a partir do momento em que a polícia militar segue essa doutrina e chega na polícia civil segue outra doutrina com outro entendimento unificado pelo Estado, com um modelo traçado de produção de prova. E aí, tanto faz ser o policial Chico, Francisco, José, Tadeu, João, que pegou o cara, tanto faz ser o delegado Chico, Francisco, Tadeu, José, João. Por quê? Porque já existe um modelo de segurança pública implementado a nível de governo do Estado e de Secretaria de Segurança Pública, para em situações desse caso, todo mundo vai agir nesse protocolo aqui. E esse modelo sai da cabeça do governador? Também, mas não só da cabeça dele, mas através de reuniões entre governo do Estado, Poder Judiciário e Ministério Público para traçar um modelo de conduta de como materializar o crime de domínio social estruturado. Olha só, resolvendo o problema da segurança pública aqui de modo prático. Ah, Hugo, e por que o governador não faz isso? Porque ele é um incompetente. Que é isso? Que coisa agressiva. Me desculpe. Eu não consigo mentir. Esse é o meu maior defeito na política. Eu não consigo mentir. É por isso que eu digo que eu não sou político, eu não consigo mentir. Ele é um incompetente. A Secretaria de Segurança Pública é só um bando de papagaio de pirata, que fica assim, ó, igual calango. Só balançando a cabeça. O coitado do secretário, que não tem nem culpa, ele não sabe nem onde é que ele está. Perguntar qual o bairro que a Secretaria de Segurança Pública, ele não sabe. Qual é? Então, como é que você quer que o policial da ponta faça alguma coisa? Se ele não sabe o que é para fazer. Sabe por quê? Porque eu falei isso lá na sabatina da Unifor. Inclusive, quem ainda não assistiu, tá? Entra lá no site aliás, no canal da TV Unifor. Nós tivemos uma sabatina que saiu agora, onde a gente discute vários assuntos, fala sobre educação, fala sobre cultura, fala também sobre segurança pública, que foram os temas que eu sorteei lá na urna, né, que eu puxei lá da urna. Então a gente tem um certo trecho lá que eu falo exatamente isso. A polícia, quando ela não tem uma liderança, e liderança é diferente de chefia. Chefe, qualquer um pode ser. Posso pegar agora aqui o Andrei e botar ele para ser chefe, secretário de segurança. Secretário de segurança, Andrei. Uhum. Isso não quer dizer que o Andrei é um líder. Ele é um chefe. E chefe é diferente de líder. A polícia, ela não tem líder. Nem o líder maior, governador do estado, nem os líderes menores, secretário de segurança, delegado-geral, comandante-geral. Não tem. Não tem. Ninguém conversa com ninguém. Parece que é proibido. Ó, é proibido vocês conversarem entre si. É proibido vocês pensarem junto. É proibido. Parece que é proibido. E aí, quando a polícia não tem um líder, ela vira um bando. Um bando desorganizado.
que hoje é a polícia do Ceará. Não pelos policiais, repito, para depois não estarem fazendo corte disso aqui e dizer que eu estou dizendo que o policial é um bando. Não pelos policiais, mas porque não existe uma liderança para pegar os brilhantes policiais e excelentes policiais que a gente tem e direcionar esses caras para eles fazerem. Porque se você chegar para o policial e disser, policial, você tem que fazer isso aqui dessa forma, ele vai lá e faz. Ele faz. Porque mentalmente o policial ele é treinado para executar a ordem. Para executar a ordem. Então se você mostra o caminho para o cara, ele vai fazer. E é por isso que a culpa do problema de segurança pública é do governador. Toda pessoa que foi expulsa de sua casa tem um CPF naquela expulsão ali. E o CPF é do senhor Elmano de Freitas. É do senhor Elmano de Freitas. O CPF de cada expulsão, de cada morador, de cada casa, de cada canto do Ceará, tem um CPF. E esse CPF é do senhor Elmano de Freitas. Porque ele não tem a capacidade de resolver o problema. Ou então, ele é conivente. Ele tem que decidir. Ou ele é incompetente ou ele é conivente. Porque é inadmissível um bando de pirangueiro, de Zé Ruela, pegar na porcaria de uma arma, ir na casa do cidadão, dar 5, 6 tiros na porta dele, mandar ele ir embora e ficar por isso mesmo. Isso não me entra na cabeça. Isso não me entra na cabeça. E o Estado vai escoltar o cara para sair de casa. É quase que uma validação. É quase que o Estado funcionando como vassalo do crime. Para pensar. Quem deu a ordem? O crime. O criminoso. O criminoso deu a ordem. Saia da sua casa agora. Você tem 24 horas para sair, senão você vai morrer. Quem é o vassalo que vai ajudar a cumprir a ordem do crime? O Estado. Escoltando. O Estado escoltando. O Estado é vassalo do crime. Isso aqui é dedução lógica. E por isso a minha revolta. Não tem como fazer outro exercício mental. Não tem. E a gente está normalizando o absurdo. A pessoa é expulsa da sua casa pelo criminoso, não sai mais nem no jornal. Não sai mais nem no jornal. Se isso aqui acontece em país decente, vamos supor aqui na Noruega, pronto, o Brasil apoiou da Noruega agora, na Copa. Se isso acontece lá na Noruega, rapaz, isso aqui eu acho que era uma semana passando em todos os jornais da Noruega, dizendo que o crime expulsou um norueguês de sua casa. Ah, não, mas a Noruega não é igual ao Brasil. Exatamente, meu amigo. E a gente tem que sair. E a gente tem que sair desse pensamento de insignificância. A gente tem que começar a pensar o país como um país decente, como um país grande, como um país igual à Noruega. Esse é o problema do brasileiro. Porque o brasileiro ele está normalizando os absurdos. Ele está normalizando um presidente da República vir com palhaçada de inaugurar a porra de uma obra de transposição que já está com mais de 20 anos que ele anunciou no primeiro mandato dele de presidente, em 2002, que ia fazer a transposição do São Francisco, e ele vir aqui no Nordeste e inaugurar a porcaria de um container enferrujado e dizer que aquilo ali é um aqueduto. E dizer que custou 500 milhões. A gente está normalizando um absurdo. As pessoas não estão dando mais importância para isso. É o meu dinheiro, filho. É o teu dinheiro. É o dinheiro de todo mundo aqui. É o dinheiro dos impostos que você paga. O Estado não tem dinheiro, não. Não existe dinheiro do Estado, não. Eu sempre falo isso. Não existe dinheiro do Estado, não existe dinheiro da União, não existe dinheiro do município. O Estado, a União e o município, eles não são empresas, eles não produzem, eles não geram riqueza, eles arrecadam. Arrecadam de quem? De você. O Estado, o município, a União é uma ficção jurídica que a gente criou na nossa cabeça para regular a nossa sociedade. O Estado ele só existe por conveniência nossa, de sociedade, querer que o Estado exista. Então não existe dinheiro do Estado, não existe dinheiro do município, não existe dinheiro da União. Meu irmão, aí minha quinta série agora aflora, porque dá vontade de rimar dinheiro da União. Não existe isso, pô. O dinheiro é do povo. Aí o cara tá normalizando absurdos. E aí a gente tá aceitando e vendo como normal. Ah, só mais um que foi expulso. Só mais um que foi expulso da sua casa.
Até quando a gente vai ficar nisso? Sabe por quê? Porque hoje ainda está sendo na comunidade. Andrei, puxa aí para mim a matéria, vê se tu consegue encontrar aí a matéria no jornal, que diz que eu não sei se é a milícia ou é o tráfico, lá no Rio de Janeiro está começando a invadir a Barra da Tijuca. Por enquanto, tá só na favela. Por enquanto, tá só na comunidade. Lá no Rio de Janeiro também começou assim. Na favela, na comunidade. Tá começando a chegar na área nobre. A milícia tá entrando na Barra da Tijuca lá no Rio. Se tiver alguém do Rio aí, coloca nos comentários se eu tô mentindo. A milícia é o tráfico, que agora é meio que sinônimo, pelo modus operandi do que estão fazendo, tá entrando na Barra da Tijuca, na área nobre. Você acha que vai demorar quanto tempo para acontecer isso aqui no Ceará? Você acha que vai demorar quanto tempo para acontecer isso aqui no Ceará? Com essa incompetência, com essa leniência que a gente está vendo do governo do estado para resolver problemas simples. Problema simples. De você conseguir reprimir de forma efetiva um pirangueiro que expulsa uma pessoa de sua casa. Você acha que quanto tempo? Daqui a pouco isso aí não vai estar acontecendo na Aldeota. Isso aí não vai estar acontecendo no Meireles. Isso aí não vai estar acontecendo no Porto das Dunas. Isso aí não vai estar acontecendo no Eusébio. Há quanto tempo você acha que vai demorar isso aí? Vai acontecer. Vai acontecer. Eu digo para você que vai acontecer se continuar o modus operandi desse governo. Vai acontecer. Sabe por quê? Porque o que está acontecendo hoje, eu disse há 3 anos atrás que ia acontecer. Eu disse há 3 anos atrás que o que está acontecendo hoje iria acontecer. E está acontecendo. E está acontecendo. E do mesmo jeito que eu tinha certeza há 3 anos atrás que o que está acontecendo agora ia acontecer, eu estou dizendo para você que é só questão de tempo, as organizações criminosas começarem a invadir a área nobre para fazer a mesma coisa que está fazendo na periferia. É só questão de tempo. É só questão de tempo. Se a gente não mudar essa ineficiência em segurança pública que o Ceará tem maestria em demonstrar. Certo? Então é revoltante, eu não aceito esse tipo de conduta. Não me entra na cabeça esse tipo de conduta da polícia tá escoltando o cidadão de sua casa no lugar de estar indo para cima da facção e metendo ficha em todo mundo se fosse necessário. E metendo ficha em todo faccionário se fosse necessário. Isso não me entra. Isso não me entra. Eu não consigo aceitar um negócio desse. Eu não consigo aceitar um negócio desse. Certo? Então, isso aconteceu hoje. E por que aconteceu? Já ia esquecendo. Por que aconteceu? Sabe por quê? Porque na Eumanolândia que nós vivemos, o Curió está fora dela. O Curió está fora da Eumanolândia. E o que é a Eumanolândia? A Eumanolândia é o estado onde todos são felizes, onde ninguém morre, onde ninguém mata, onde as pessoas estão alegres e satisfeitas porque os índices de segurança pública são os melhores dos 17 anos, os índices de homicídio são os menores dos 17 anos, os índices de roubo são os menores dos 17 anos, então toda a população cearense ela vive feliz na Eumanolândia, no Eumanoverso, o universo da Eumanolândia. Só que o Curió não está dentro desse universo, sabe por quê? Porque lá é o último reduto da massa carcerária. Lá é o último reduto da massa carcerária. E como lá é o último reduto da massa carcerária, está tendo um enfrentamento entre Comando Vermelho e massa no local. E aí tem morte, e aí tem expulsão de família, e aí tem todas as mazelas que a gente sabe que essa guerra de facções traz para aquele local. Por isso que eu disse que esse local aqui não faz parte da Eumanolândia. E por que a massa está resistindo tanto aqui? Porque o seu chefe, ele não está no Brasil. O seu chefe não está no Brasil. E eu não vou adentrar aqui para eu acabar não falando informações que podem atrapalhar investigações em andamento. Porque eu sei, eu já sabia, e a Polícia Civil sabe, pelo menos desde 2023, onde é que está esse chefe da massa carcerária. Fora do país. Qual é o país? Sabe qual é o país e sabe qual é a cidade. Porque eu sei.
E você, lá da área do Curió, sabe de quem que eu tô falando. Lá da Conquista. Ele mesmo. O Estado sabe. E é por isso que, como ele ainda está lá fora, ele consegue de lá comandar as ações. E aí ele está resistindo. Porque essa área sempre foi dele. Ali, Mangueira, Coqueiro, Conquista. Toda essa área do Curió, divisa do Curió com Palpina, com Lagoa Redonda, como toda essa área aí sempre foi dele, ele não aceita o CV tomar de conta. E como ele está lá, encastelado, blindado, assim como a liderança do Comando Vermelho está blindado lá nos morros do Rio, ele consegue resistir. Mas, vem cá, os índices não são porque na Eumanolândia o governo do estado é efetivo o suficiente para conseguir reduzir? Por que que não tem a Eumanolândia no Curió? Por que que o Curió está fora do Eumanoverso? Por quê? Porque nunca, em momento nenhum, o governo do estado do Ceará foi o responsável pelos índices de violência, pela queda dos índices de violência. Em momento nenhum, o governo do estado do Ceará foi o responsável pela queda dos índices de violência. O responsável foi o Comando Vermelho que dominou tudo. E aí o governador fica duvidando da sua inteligência. Ele fica lhe chamando de idiota. Ele fica lhe chamando de idiota. Aí tem um monte de passador de pano, que tem um monte de cabide de emprego, que fica... Aí as pessoas ainda ficam se trocando. Não, cara, não é por isso não. Aí você vai querer explicar o óbvio para essa pessoa. Não adianta explicar o óbvio para ele, porque ele tá ali, ele sabe o que é o óbvio. O óbvio é porque esses números só diminuiu porque o CV tá dominando. Só que o papel dele ali não é porque ele não entende o óbvio e tá defendendo uma loucura dentro da cabeça dele. Não, não é. Porque ele é puxa-saco, tem um cabide de emprego, ele tem a obrigação de ir nas redes sociais e defender o governo, porque se o governo cair, ele cai junto. Porque ele também é um incompetentezinho, um puxa-saco, que só tem o emprego que ele tem porque o governo deu cabide de emprego para ele. Então é claro que ele tem que ir com unhas e dentes defender o governo do estado. Então não fique com raiva dele não pegue na rede social não, entendeu? Ele é só mais um incompetente que mama no dinheiro público, entendeu? Ele só é mais um incompetente que mama no dinheiro público. Então como ele quer continuar mamando no dinheiro público, ele fica em rede social defendendo o governo. Dizendo que o que eu estou falando, ou que o que você está falando, ou o que qualquer pessoa racional esteja falando, não é verdade. Então não fique com raiva dele não, ele está defendendo só o interesse dele, entendeu? Porque é isso que acontece. Então no Curió, como a gente fala, o pau ainda está quebrando, porque o governo do estado lá é o único local que ainda demonstra a incompetência e a leniência do governo em resolver o problema das facções, onde elas ditam as regras. Quem dita as regras no estado é a facção. E eu não falo isso aqui com orgulho, não. Pelo contrário, eu falo isso aqui puto. Eu falo isso aqui indignado. E é por isso que eu estou dando minha cara a tapa para concorrer também. Para tomar desses caras. Porque eu sei como fazer. Eu falei para eles como fazer. E aí eles têm que explicar para a população porque é que eles não fizeram. Eles têm que explicar para a população porque é que eles não fizeram. Porque tem que ter um motivo. Tem que ter um motivo. E aí eu já dei as minhas duas opções aqui. Porque a minha inteligência não consegue alcançar uma terceira. Se o cara sabia que ia acontecer, se eles foram avisados que ia acontecer, e se aconteceu, ou eles são incompetentes ou eles são coniventes. E aí essa resposta não é minha. Essa resposta não é minha, essa resposta é deles. Mas eu vou fazer essa pergunta. Eu vou fazer essa pergunta. Olhando nos olhos dele, eu vou fazer essa pergunta. O senhor é incompetente ou o senhor é leniente? Eu vou fazer essa pergunta, entendeu? Deixe o like e se inscreva nesse canal para que a nossa mensagem chegue a mais pessoas. Para mim não é um simples gesto, é apoiar a causa. Meu sincero muito obrigado.